Hum, porque eu estava com um outro processo no fundo aqui. Aí, agora é para tá abrindo a câmera para vocês. Deu certo aí? A imagem já vem? Minha tela? Aparece já. Mas, bom, eu, sem muitas delongas, né? Boa noite de novo. Agora sim, olhando nos olhos de vocês, mesmo que virtualmente. Essa, por sinal, é a nossa discussão aqui hoje. E até para, né, ver se a gente pode falar assim. E tomar cuidado com o que a gente escreve, né, quando a gente for usar esse tipo de expressão, enfim. A aula de hoje, ela também, tudo foi pensando, né, tentando construir um caminho, assim, para a gente seguir um processo lógico, né, olhando nos olhos das fotos, sim. Para tentar encadear as ideias e não ficar um monte de assuntos soltos, assim, tá? Então, a ideia é que sempre uma aula dê sequência à outra, tá bom? Então, seguindo o nosso cronograma aqui hoje, né, a gente vai tratar desse tema, né, comunicação virtual e real, são coisas que são questões, né, que ficaram muitas aí de ontem para a gente responder, que a gente vai tentar tratar delas agora, nesse momento. Antes disso, conseguiram ler o texto? Alguém passou os olhos? Como é que foi? Foi uma experiência traumática? Eu venci, graças a Deus, consegui. Eu falei, estou muito disciplinada esse semestre, porque eu estou lendo os textos, gente. Professor, eu também consegui ler o texto, mas só que eu fiquei com muitas dúvidas, assim. Ótimo. Meu Deus do céu. Parece Ótimo. que, por exemplo, na hora que eu estava começando a entender o texto, aí parece que eu também ao mesmo tempo não entendia nada. Eu acho que se tivesse, vou ser sincero, tivesse uma avaliação sobre esse texto, aí com certeza seria reprovado. Que bom que vai ter. Desculpa, pode falar. Eu acho que essa é a intenção do texto, gerar esses conflitos aí, e achar que está entendendo e não entender, mas pelo menos levantar perguntas, eu acho que é interessante. Parece que até a intenção dele é confundir, né, ao invés de explicar alguma coisa. Pois é, eu bati o olho, eu li, aí na hora assim, eu falei, não, vou bater o olho, depois eu dou uma lida. Eu tava no horário de trabalho, aí eu li, né, o título lá, Real Virtual. Aí já me veio na mente, assim, sobre fake news, pensei, deve ser alguma coisa sobre fake news, assim, aí eu fui ler uma coisa assim, meu Deus do céu, falou atualização, virtualização, não está presente, novos espaços, novas velocidades, eu fiquei doido da cabeça. Ótimo, ótimo. Não ótimo você ter ficado doido da cabeça, mas assim, que você tenha enfrentado essa parte, né? Doido da cabeça, só um jeito de falar assim, que eu quebrei não, eu a cabeça. Sei. Tô brincando, né? Mas assim... Tá na mesma vibe que o Matheus também. Legal. Você até colocou aqui, né? Traumática. Foi traumático. Eu vou lá, meu pai chegou aqui do serviço, eu tava terminando de ler, eu falei... Porque eu li tudo em voz alta. Eu acho que fica para mim, como eu tava entendendo nada já, né? Eu fiz essa técnica aí para ver se eu entendi alguma coisa. Aí meu pai falou assim, vai ler tudo em voz alta. Eu falei, pai, não tô entendendo nada até agora. Tô com fé em Deus que ler em voz alta me ajuda a compreender um pouco mais. Porque achei muito complexo, né? Ao mesmo tempo que ele fala essa questão do virtual, aí ele fala outra coisa, chega no fim, mas é tudo, como que ele falou, até falei com o Murilo, mutantes, né? Espaço-tempo mutantes, acho que ele fala mutantes mesmo. Aí eu fiquei, Deus, o que tá acontecendo? Fiquei perdida. Tá, não, beleza. A gente vai. Ótimo que vocês tenham, né? Conseguido passar por lá. Fiquei rouca. Thalita falando aqui também, né? Eu li partes, ótimo, já é alguma coisa, né? Já é melhor do que não ter lido nada. Então, vamos tentar ajudar vocês com essas confusões. O texto, e aí você como eu sempre tento ser, muito sincero com vocês. Ele não é um texto fácil, né? É um texto de filosofia da técnica, né? De filosofia de tecnologia. Professor, mas por que você está passando isso para a gente? A gente é aluno de graduação e tal. Eu acho que esse texto tinha que ser estudado em todos os cursos superiores, né, no
Talvez não no primeiro semestre, né, porque talvez seja um pouco pesado, mas em algum momento da faculdade de qualquer curso superior. Porque ele é muito fundamental para entender problemas com os quais a gente fica se digladiando até hoje, né? Se eu pedir para você agora, depois de ler o texto, né, me explica aí o que é virtual, eu tenho certeza que você não vai mais sair com com o peito tão cheio assim para falar, virtual são as redes sociais. Será? Não é? Por conta do que ele disse no texto, dá para dizer que é isso? Então, a ideia, né, com esse texto, né, que é antigo, tá? Eu não sei se vocês viram o ano lá, ele é de 98, parece. Então, essa história de internet, digital, estava começando a ficar uma coisa de massa, assim. Então, nossa, mas como é que o cara conseguiu prever? Não é que ele conseguiu prever, é que o sentido da palavra virtual, e esse problema que a gente tem com virtual e real, digital e real, né, como é que uma coisa é diferente da outra, isso vem de muito tempo, não é? E aí, obviamente, a melhor das ciências para ajudar a gente nisso é a filosofia, que por sinal é a mais antiga de todas, né? A mãe de todas as ciências. Então, esse cara, eu não sei se já tinham lido alguma coisa dele, mas devem ter pelo menos ouvido falar. Pierre Lévy, é um francês que é uma espécie de estandarte, assim. Toda vez que vai falar em digital, internet, ele é como se fosse a base de tudo, né? E ele, ao lado de muitos outros nomes, né? Mas assim, é uma pessoa muito importante, né? Quase todo mundo em comunicação tem que ler, né? O Pierre Lévy em algum momento. Então, se vocês não tinham lido nada dele ainda, não conheciam, esse momento chegou, né? E aí, essa passagem aqui, né? Alguém pode estar imaginando, mas por que a gente está falando de comunicação e cultura? Por que está forçando tanta coisa do digital? Vocês vão ver como é que isso conduz a gente, né, para a questão da cultura e como, na verdade, o tempo todo e no texto inteiro, ele está falando disso, de cultura, tá? Nossa, agora que eu não entendi nada mesmo. Calma, tá? Vai dar tudo certo, vamos tentar prosseguir aqui. E aí, como eu estou fazendo um esforço aqui, né, a gente está fazendo um esforço aqui de tentar compreender a coisa um pouco melhor. Então, se eu disser alguma coisa muito fora da realidade, ai meu Deus, não estou entendendo mais nada, não perdi tudo, o fio da meada, me parem, por favor, tá? E aí falem para a gente deixar tudo alinhado. Eu não estou falando isso aqui por falar, é para ajudar vocês a entenderem, tudo bem? E aqui, só para deixar claro, né, eu vou fazer como é que fala? Uma abordagem diferente da aula passada. Para quem leu o texto da aula passada, ele falava de uma coisa específica, aí na aula eu peguei essa coisa e falei de outras coisas também, então eu fui além do texto. Aqui eu vou fazer o contrário. Como o texto ele é mais complexo, né, eu vou tentar ficar muito dentro do que ele está tentando explicar, tá bom? Então, e aí, lógico, né, tem as referências ali que vão me ajudar nisso. Então, o que ele está tentando discutir no texto todo, o tempo todo, é fazer a distinção entre essas 4 coisas que estão aqui na tela, tá? Real, possível, atual e virtual. É isso que ele está tentando explicar, tá bom? Essa distinção. O livro todo, aquilo lá que vocês leram, é o trechinho, é o começo de um livro chamado O que é o Virtual, né? E ele vai tentar explicar nesse livro justamente a relação entre essas 4 coisas: real, possível, atual e virtual, certo? Ele, inclusive, parte de outros filósofos também, então não é que o cara, não é a opinião dele, tá bom? E aí, como eu disse, apesar disso, né, apesar de ser um autor falando, ele é absolutamente respeitado, tá? Não tem dúvidas, ninguém vai colocar em dúvida o que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é uma espécie de unanimidade. E aí eu vou fazer alguns reparos depois, né? Boa parte das pessoas, inclusive professores, tá? Doutores formados, com doutorado em comunicação, em antropologia, em sociologia, leem esse texto dele aqui e não entendem o que é que ele está tentando dizer, tá bom? Estou dizendo isso porque eu já estive com gente assim, já ouvi bobagens, né, atribuídas a esse texto do Pierre Lévy. Pessoa falando uma coisa, o Lévy falando uma coisa completamente diferente, tá bom?
Nossa, isso é sinal de que é muito complicado. Não, isso é sinal de que a pessoa quer entender do jeito que ela quer, e não é assim. A gente tem que ler, fazer esse esforço que vocês fizeram, que é ler o texto, né, e depois conseguir chegar numa compreensão dele, né? Então é isso que ele está tentando explicar no texto. O que é real, o que é possível, o que é atual, o que é virtual. Vamos por partes. A primeira coisa aqui, né, que é a mais fundamental, só ligar aqui o meu marcador, a primeira coisa aqui que é mais fundamental é que a gente entenda que real se opõe ao que é possível, tá bom? Tudo que é possível é real, né? Porque qualquer possibilidade que você imaginar de qualquer coisa está dentro da única realidade que a gente conhece, não é? Que é essa aqui, que a gente está vivendo, onde vocês estão me ouvindo, onde a gente existe, onde a gente vive. Tudo que é atual e virtual também faz parte da realidade, claro, né? Se não fosse assim, a gente não poderia falar sobre o que é atual, o que é virtual, porque, bom, não faz parte da realidade, não é? A gente só fala sobre as coisas que fazem parte da realidade. Tudo bem? A não ser que exista aí uma realidade paralela em outro universo. Não estamos falando disso. A aula aqui não é de esoterismo, né? É de ciência, né? E a realidade que a gente tem, dentro dela está tudo. O que é possível, o que a gente imagina, o que é virtual, o que é atual, o que é concreto, o que a gente consegue pegar fisicamente, as ideias que a gente tem, não é? Elas que são abstratas, que a gente não consegue pegar nelas, mas elas são reais, porque elas existem dentro da realidade, não é? Elas foram pensadas, produzidas pelos seus neurônios dentro da realidade. Então, tudo faz parte da realidade. Esse primeiro ponto é para a gente tentar tirar de letra a oposição que muita gente faz entre realidade, real e virtual, tá? Virtual não é uma coisa que não é real, tá bom? Virtual, tudo que é virtual, qualquer coisa que seja virtual, faz parte da realidade. Tudo que é virtual é real. Tudo que é atual, né, que não é virtual, que é concreto, que eu consigo pegar, certo? Que é um feito, isso também faz parte da realidade. Tudo é real, tá bom? Então aí a gente já rompe um pouquinho o primeiro mito, tá? E o que é possível, né? Possível, só clicar aqui de volta, possível é algo que já está todo constituído, né? Mas que está no limbo. A única diferença do possível para a realidade, né, é o fato de que o possível ainda não se realizou. Vejam o poder das palavras, né? Como o possível ainda não se realizou, ele ainda não é real, né? A diferença dele para o real é essa, tudo bem? Então, eu estou segurando esse celular aqui, não é? É possível que ele despenque aqui da minha mão e caia no chão? É, não é? É inegável, não tem como eu negar essa possibilidade, não é? E ela não depende da minha vontade, não é? Ah, professor, claro que sim. Se você pegar o celular e colocar ele em cima da mesa, você anula essa possibilidade. Tá, mas eu estou falando nesse cenário aqui, onde eu estou segurando ele aqui na minha mão, tá? Nessas condições, nessa situação aqui, é possível, né? Dá para mim dizer, é possível, é impossível que o celular não caia no chão? Nessas condições que vocês estão vendo aqui na tela, né? É impossível, eu posso dizer isso? Não posso. Claro que não. É possível que ele caia no chão. Mas meu Deus, eu estou segurando com a maior força que eu tenho aqui nos meus dedos, não é? Sim, mas é possível que alguém que vem aqui por trás de mim dá um tapa nele e caia no chão. Certo? Eu estou falando das mesmas condições. Então, você consegue aumentar ou diminuir a chance de alguma coisa, não é? Mas quando a gente está falando principalmente de fenômenos da natureza, né, a gravidade, no caso, né, eu não consigo anular a gravidade aqui, não dá para mim fazer isso, né? Ela é uma força da natureza. Então é possível que o celular caia no chão, independente da minha vontade, de eu achar isso bom, de eu achar isso ruim, né? De eu chorar porque eu vou quebrar o celular que eu estou pagando parcelado ainda. Independente de tudo isso, é possível que ele caia no chão. Certo?
Quando a gente está falando de fenômenos da natureza, não é? Ou em termos de matemática, não é? Da possibilidade de alguma coisa acontecer, a minha vontade não influi em nada sobre isso, certo? Ou qualquer coisa que eu imagine, ou qualquer coisa que eu faça, inclusive. Né? O que eu consigo fazer é diminuir ou aumentar uma possibilidade, mas eu não crio ela. As possibilidades, o que é possível, está dado pela natureza, certo? Então, se eu pego uma maçã e jogo ela para cima, é possível que ela caia na minha mão, é possível que ela caia no chão, é possível que eu jogue tão alto que ela caia atrás de mim, é possível, depender da trajetória, que ela caia em cima da minha cabeça. Mas a força que eu vou colocar, aí você vai me dizer, mas a força que você vai colocar vai determinar o acontecimento. Ok, mas eu estou anulando alguma possibilidade com a força da minha mão? Não. Por quê? Porque existe uma força da natureza chamada gravidade que está atuando aqui, que vai fazer com que qualquer objeto que seja lançado para cima caia. Tal como uma chuva, por exemplo. Não é? Só um pouquinho, não apareceu. Aí. Professor, Tal como a chuva, por exemplo. Só encerrar esse exemplo, eu deixo você falar, Amy. tá. Tal como a chuva, por exemplo. A gente vê no jornal, olha, é possível, diz a previsão, que tem tantos por cento de chance de chuva, você olha no seu celular, não é? Quando é época de chuva, você olha lá, consulta o Google. Olha, tem chance de chover hoje? É possível que tenha chuva. Mesmo que a chance seja muito pequena, muito nula, ela pode chover. A chuva pode cair. Porque é uma força da natureza. O máximo que a gente consegue fazer são previsões, não é? Projeções, trabalhar com estatística, matemática. É por isso que muita gente diz que a matemática é filosofia aplicada. Porque é isso, é você estar tentando pegar uma coisa que, filosoficamente, você como ser humano não consegue influir nela, não é? A possibilidade de chover ou não está dada, né? E a gente não tem nenhuma influência sobre ela. A gente consegue aumentar ou diminuir essa possibilidade, mas não anulá-la de vez, com base no quê? Por exemplo, com o que a gente está fazendo com o planeta, não é? A emergência climática, né, que é a maneira que as pessoas estão se denominando agora, está fazendo isso. E está deixando, inclusive, expondo, né, a nossa falta de poder, né, sobre os fenômenos naturais com muita força. Vocês estão vendo aí, frio no Brasil, né, onda de calor na Europa, tempestade queimada nos Estados Unidos, né, furacão não sei mais onde. Então, né, existe a possibilidade. Nossa, mas não neva no Brasil. É possível. É possível. Né? Certo? Tudo bem? Diga aí, Emily. Até aí, ok? Professor, é que eu fiquei com uma dúvida. Você falou assim, no começo você falou que tudo é possível, é real. Aí depois você falou assim, o possível não é realidade. Aí eu fiquei confusa. O possível, Sim. ele não é real ou ele é real? O possível faz parte da realidade. Agora, quando eu digo que o possível não é real, é a condição dele, entendeu? Se eu disser assim, talvez uma palavra melhor seja verdadeira, tá? Porque a chuva, não é? No momento em que chove, não é? Eu estou constatando, está chovendo, né? Então, isso já deixou de ser possível e passou a ser um fato consumado. Essa palavra é melhor, fato, né? A diferença do possível para um fato é exatamente essa, né? O possível é exatamente como um real, como um fato. Só falta para ele existir, né? Ele se realizar de fato. Tudo bem? Entendi. Mas tudo que é real, que é possível, quando a gente está falando de possível, a gente está falando do quê? Primeira natureza. Olha o texto do Flusser de ontem. A gente está falando do mundo natural, tá? Quando a gente está falando de atual ou virtual, a gente está falando do mundo dos humanos. Né? É o mundo que o Flusser chama de codificado. É o mundo artificial. É o mundo que a gente cria para viver dentro dele. Algumas pessoas chamam esse mundo que os humanos criam para viver dentro dele de... Eles usam uma palavra só para denominar: cultura.
certo? A gente cria um mundo, né? A gente dá sentido para as coisas, e é nesse mundo onde tem sentido, as coisas têm significado, a gente faz as coisas por uma razão, é nesse mundo que a gente vive. Ele se sobrepõe ao primeiro, ao mundo natural, né? Ao mundo da natureza, certo? Vejam que a chuva cair ou não é um dado da natureza, né? É uma força do mundo natural, é uma possibilidade. Agora, se eu perguntar para vocês, ou se eu disser aqui, né, olha, o Bolsonaro podia cair, aí a gente já está falando de um fenômeno que não é natural, a gente está falando de política, certo? Política é uma construção de leis, convenções e acordos, né, que a gente faz, né, que é a manipulação da palavra, né, a arte da palavra, que a gente utiliza para poder gerir a vida social. Então, veja, tudo isso que eu falei, você pega em alguma coisa dessas coisas que eu disse aqui, tudo isso é abstrato. Política é algo absolutamente abstrato. Tem consequências muito concretas, com certeza, né? Tem ações muito concretas, mas a política em si mesma é algo extremamente abstrato, certo? Até aí, ok? Tudo bem? Só voltando aqui, não sei se estão falando alguma coisa. Certo. Então, né, para tentar colocar isso assim de uma maneira mais gráfica, né? Tudo que a gente imaginar, tudo que a gente faz, tudo que a gente pega, tudo que a gente imagina, mas não pega, o amor que você sente pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, tudo isso é real, certo? É real no sentido de que faz parte da realidade, certo? Pode não ser verdadeiro, aí é outra coisa, é outra discussão, a gente não está entrando nisso aqui, tá bom? Pode ser que a amizade que você tenha com o seu chefe, por exemplo, seja uma coisa meio de mentirinha, ela é fake, não é? Ah, então ela não é real. Ela é real porque ela faz parte da realidade, né? Aquele risinho sem graça que você dá para piada sem graça que seu chefe contou para você é para fazer um social com ele, não é? Mas essa relação entre vocês dois, seja ela boa ou ruim, seja ela verdadeira ou falsa, ela existe. Então é real. Tudo que existe é real, certo? Inclusive aquilo que é abstrato, mas existe. As relações existem. Se elas são verdadeiras ou não, isso é outra coisa. Tá? Se elas são boas ou ruins, se eu gosto ou não da relação que eu tenho com alguém, isso é outra discussão. A discussão aqui é: isso existe? Existe. Então é real, certo? Então, tudo que é possível, tudo que eu imaginar que seja possível, está dentro da realidade, certo? Tudo que eu imaginar que seja virtual, e a gente vai chegar no que é virtual, né, também faz parte da realidade. O que é virtual? Imaginação, né, é um exercício de virtualização, de criar imagens, né, ideias, sentimentos, crenças, tudo isso é virtual, porque é abstrato. Existe em potência, certo? Existe apenas dentro da cabeça dos homens. Tanto é que se você tentar comunicar amor a um leão, certo? É um leão. Você está ali visitando ele no zoológico todo dia, não é? Você tem Ele te amor mata. por ele. Esse amor é verdadeiro, ele é real, não é? Mas se você tentar comunicar isso para ele, ele faz o quê? Ele te come vivo, não é? Porque para o leão, ele não processa significado. Então, para o leão existe realidade e possibilidade, mundo natural. Mas não existe virtualização, coisas virtuais, abstratas. Ele não processa isso. Ele não processa amor, ideias, raciocínio, certo? Da mesma forma, o outro lado da moeda do virtual é o atual. Atual é aquilo que eu concretizo, certo? É a resposta que vocês vão dar para mim na prova que está na cabeça de vocês, são as ideias que vocês têm,
que são virtuais, certo? Vocês estão processando elas aqui no cérebro de vocês. E aí, quando vocês vão passar ela para a prova, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa ideia que você tem de resposta para a pergunta e transformar ela em algo concreto, que é um texto, certo? É a forma atual da sua resposta. Enquanto a forma virtual, abstrata dela, só existe dentro da sua cabeça. E esse é o drama de toda a existência humana, né? A virtualização e a atualização. A atualização e virtualização. A gente está o tempo inteiro fazendo isso. Toda a história da humanidade se resume em virtualização, atualização. Atualização, virtualização. É a mesma coisa com o amor, por exemplo. Né? Você é apaixonado naquela menina que mora do outro lado da rua. Certo? Você ama ela, você adora ela, você é doido por ela, mas ela não sabe disso. Né? Então esse amor existe aonde? Só dentro da sua cabeça. Ou se você preferir, dentro do seu coração. Né? Professor. Enquanto você não transformar isso em um discurso, por exemplo, né? Chegar nela e dizer eu te amo, o que é o eu te amo? Você está tentando pegar algo que você sente, emoção, sentimento, ideia, tudo isso é o quê? Abstrato, certo? E transformar isso em algo concreto, que é um discurso. Que discurso é esse? Eu te amo, certo? A menina, quando ouvir o seu discurso, vai pegar o seu discurso concreto, atual, certo? Eu te amo, e vai tentar transformar isso, ela vai interpretar isso, ela vai pegar o significado disso e extrair para dentro da cabeça dela. Ela vai formar aqui uma impressão, uma ideia que ela tem sobre o seu sentimento. Você está tentando externar aqui de uma maneira concreta. Então, o que ela vai fazer? Virtualizar o seu discurso. Vai transformar ele em abstração, em um sentimento, que pode ser qualquer coisa. Pode ser deboche, pode ser reciprocidade, pode ser que ela te ama também, pode ser que agora ela vai fazer a revelação disso. Tudo bem? Diga aí, Murilo. Você falando, eu pensei, deve ser por isso que há esse conflito de, por exemplo, do contato que a gente estabelece nas redes sociais, por exemplo, que a gente vê alguém mais de uma geração mais recente, vai falar, eu tenho X amigos, tantos amigos, e alguém que não está inserido fala assim, não, mas como que você tem tantos amigos? Aí a pessoa te mostra os números lá, olha que eu tenho sim essa quantidade de amigos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu também li num livro recente, que fala da solidão, no dilema do porco-espinho, e ele fala assim, dessa nova realidade, que é uma realidade que é diferente de outras pessoas de outras gerações. Então, elas não vão acessar ou não entender isso. E para aquela pessoa é assim, um amigo. Só que a gente entende por amizade aquele contato físico, pessoal, que a gente encontra e tudo mais, mas para outra geração, talvez se relacionar por mensagens, por troca de comentários, enfim, por outro tipo de interação, também é amizade e é uma nova realidade que surgiu. Sim. E aí essa incompatibilidade, essa dificuldade de acessar, né, de entender isso, acho que caminha nesse sentido também, né? Sim, o que você colocou é exatamente isso, né? Stephanie está dizendo aqui, então o virtual é intelectual, a gente pode dizer isso. Tudo que é virtual é abstrato, essa é a melhor palavra, tá? Tudo que é virtual é potência, é algo que ainda vai se realizar, é um problema que está sempre em busca de atualização, certo? Por que a gente tem que fazer terapia, por exemplo? Tá? Ou por que você conversa com alguém para resolver um problema? Não é? Você está triste, por exemplo, com alguma coisa. Você está tentando pegar o sentimento de tristeza, a aflição, a ansiedade com alguma coisa e tentando transformar ele em algo que a pessoa consiga entender o que é que está dentro da sua cabeça. A gente pode fazer isso de várias formas. Eu posso fazer isso com os meus amigos, Murilo, no Facebook. Posso tentar transformar essa minha ansiedade e tristeza em um post no Facebook. Então eu vou pegar tudo isso e colocar isso num post no Facebook, certo? As pessoas, por sinal, vão pegar o post que é concreto, real, concreto, existe, não é? Atual, vão tentar pegar esse post
e transformar ele em alguma impressão que elas têm dentro delas mesmas, tá? Sobre o que é que elas acham de mim. Elas vão transformar isso em alguma impressão sobre a situação, sobre o que eu disse, sobre o meu discurso. Tudo bem? E esse é aí que está o X de todos os problemas que a gente tem, né, dentro da humanidade. Porque essa passagem, né, de significado, como é que eu entendo o outro, né, esse é o drama de toda a história da humanidade. É isso que guia a nossa caminhada aqui, né, nos mais diferentes âmbitos, né, política, economia, cada uma dessas coisas. Então aí é o que a Letícia, o termo correto para a gente falar, por exemplo, do seu amigo do Facebook, do seu amigo do Instagram, é a gente dizer amizade virtual. Agora a gente não pode dizer, aí você estava falando, gerações mais velhas, né? O seu avô, por exemplo, vai te dizer, esses amigos, eles não são reais. Eles podem não ser verdadeiros, o que é uma coisa completamente diferente. Mas eles são reais, certo? Por quê? Porque eles existem, certo? Essa amizade, esse conceito de amizade, essa ideia de amizade, ainda que ela seja diferente da amizade que você tem com o seu amigo de infância, né? Sei lá, um colega seu de trabalho, você adicionou ele no Facebook, né? Essa amizade, né, que está sustentada ali no Facebook, ela existe, né? Tanto é que ela tem uma expressão concreta disso, que é a interface do Facebook mostrando que tem uma conexão entre você e o seu amigo, o seu coleguinha lá de trabalho. Certo? Então, mesmo... Agora, ela só vai existir se eu for amigo do cara no Facebook? Claro que não. Né? Porque ela pode ser apenas virtual. Né? Mas nenhuma amizade existe apenas na minha cabeça, no meu sentimento pelo cara, ou pela moça, ou pelo, enfim, pelo meu amigo, certo? Vamos supor que você tem um amigo de infância, não é? E aí vocês deixam de ter contato. Né? E aí, 30 anos depois, vocês se encontram novamente. Mas vocês nunca mais se falaram. Né? Por que muita gente diz que isso acaba com a amizade? Né? Porque justamente você não está sustentando nem em termos concretos, nem atualmente essa amizade, então vocês não se encontram presencialmente, vocês não transformam, né, o apreço que vocês têm um pelo outro em ações, não é? Vocês não dizem, não transformam nem ao menos em discurso, não é? O que é que você acha do outro? Você não comunica nada para ele. Então é difícil manter um vínculo aí, certo? Porque ele não existe nem virtualmente, nem atualmente. Aí fica difícil a gente dizer que essa imagem, que essa amizade ela é real, certo? Mas por que que ela um dia foi, não é? Porque existiu em algum momento um vínculo entre vocês dois, tudo bem? Então, para a gente avançar aqui, né? Ainda fazendo essa comparação, o que é possível é estático, já está dado, né? É um real, é um fato que é latente. Ele só está esperando alguma coisa para se realizar. O virtual, por outro lado, ele é um nó de tendências, ele é um problema, ele é uma coisa que tem que ser resolvida. Ele pede por uma atualização. É a coisa do amor platônico, por exemplo. Por que muita gente diz que amor platônico nem é amor? Porque enquanto ele não se realizar, ele não é uma relação, ele é uma ideia. Ele é a imaginação de uma relação. Não há relação. Certo? A imagem dela. Tudo bem? E esse é que é o problema nos relacionamentos, não é? Porque você... esse é que é o drama de todos os relacionamentos. As coisas que você sente, quem sabe é só você. Sentimento não é uma coisa que possa ser lida. Sentimento não é uma coisa que possa ser ouvida. Sentimento é uma coisa que só pode ser sentida. Certo? Mas eu digo eu te amo. Quando você diz eu te amo, você está pegando as coisas que você sente, né, e transformando elas num discurso. Então, veja, outra coisa. Né? O que você está dizendo e o que você sente sempre serão coisas diferentes. Professor, mas isso é muito cruel. Mas essa é a realidade. Não é?
sempre serão coisas diferentes. O que você sente e aquilo que você diz ou que você faz, certo? Por quê? Porque é uma coisa absolutamente abstrata, né? Você vai morrer com apenas você sabendo o que você sentiu, né? Porque está dentro da sua cabeça, é abstrato, é imaginado por você, é alimentado, cultivado por você, é um problema, é um nó de tendências aqui, né? Que você está sempre tentando transformar em alguma coisa, em discurso, em ações, né? E a outra pessoa que está do outro lado, se relacionando com você, o que ela está fazendo? Ela está recebendo de você não o seu sentimento, ela está recebendo o que você diz, o que você faz, o que você ouve ou como você ouve, certo? Por isso que é tão difícil, né, a gente ter a certeza, não é, do que o outro está sentindo. Nunca terá. Né? Você vai morrer sem saber, né, se a pessoa que está com você, né, sente, né, o que é exatamente que ela sente. Você vai morrer sem saber. É claro, gente, aí eu não estou dizendo, não existe amor, não é nada, não estou falando isso, tá? Eu estou dizendo que com o discurso, com as ações, enfim, você pode dar uma boa ideia, não é, para a pessoa do que é que você está sentindo por ela, e vice-versa, né? Mas o que exatamente é esse sentimento, ela nunca vai saber, né? Exatamente, nunca vai saber, porque sentimento é uma coisa abstrata, né? Assim como a ideia que você tem, né? Professor, essa resposta aqui na prova, eu sabia colocá-las direitinho, mas eu não soube passar para o papel. Não é assim que vocês falam? Mas eu nunca vou saber o que estava aí na sua cabeça. Nunca. E não tem jeito de eu avaliar o que você supostamente sabia. Só se a gente tivesse evoluído muito no Matrix e eu pudesse conectar uma mangueira aqui atrás na minha cabeça, outra na sua, e eu passar diretamente, não é, a ideia do que você pensou para mim. Como a gente ainda não inventou uma maneira de fazer isso, a gente ainda é refém disso daqui. De pegar coisas que são abstratas, né, potência, e transformar elas em coisas concretas. Certo? Só voltando aqui. Eu até compartilhei uma coisa nesse sentido. A pessoa fala, eu confiei nas palavras que foram ditas, e a psicóloga diz, comportamentos, observe os comportamentos. Sim, exatamente. Né? É por isso, a psicologia vai muito nessa linha. Não é? Não dá... o que a psicóloga está tentando fazer durante uma terapia? Não é? E ainda assim é falho, sempre vai ser falho. Você nunca vai saber exatamente. Não é? E é por isso que a terapia é tão interessante. Não é? Ou você conversar com alguém, não é? Quando você está com um problema, alguma coisa, é tão importante. Porque a pessoa, o problema que está aqui na sua cabeça, ele existe dentro da sua cabeça. Mas quando você transforma ele em um discurso, seja escrito, seja você contando oralmente para a pessoa o que é que você está sentindo, qual é o seu problema, ela vai pegar não o que você está sentindo, mas o que você disse e vai interpretar isso à maneira dela. Então, uma visão completamente diferente sempre será diferente, né? Pelo menos um pouquinho do que é que estava na sua cabeça. Esse momento aqui na aula é exatamente isso. Eu estou pegando a leitura que eu já fiz do Pierre Levy, desse texto que eu já li 200 vezes, do livro que eu li todo, das coisas que eu já li do Pierre Levy, de outros autores, de gente que escreveu sobre ele, de gente que escreveu sobre isso daqui, enfim, as leituras que eu tenho, estou pegando todas as ideias que eu tenho sobre elas, né, a apreensão, a interpretação que eu tive delas, e estou tentando transformar isso em um discurso. Vocês estão pegando esse discurso que vocês estão ouvindo de mim e estão transformando isso em ideias, uma compreensão, uma reflexão sobre o assunto que a gente está tratando aqui. Tudo bem? Então, esse exemplo aqui, os filósofos adoram falar da semente. Eu não sei porquê, desde Aristóteles, todo mundo fala da semente e a árvore, tá? E sempre é um carvalho. Então, nem sei se uma noz vira um carvalho, acho que não. Mas aqui, tá, vamos ficar no exemplo clássico da filosofia. É possível que uma semente cresça em uma árvore, certo? Inegável. Né? Isso é um fato dado da natureza. É possível. Pode ser que ela seja pisoteada antes, pode ser que um bichinho coma a semente, pode ser que ela germine e vire uma árvore de fato, mas tudo isso são
possibilidades que estão dadas pela natureza, certo? Elas existem, ela faz parte da realidade, independente de eu querer que elas sejam reais ou não. Todas essas possibilidades são reais, não é? Elas podem ser maiores ou menores, mas todas elas são possibilidades. Tudo bem? Mas eu posso dizer também que a semente, ela é virtualmente uma árvore. Porque ela tem a potência de ser uma árvore. Ela tem o problema que ela está tentando resolver é justamente se tornar uma árvore. Tudo bem? Vocês, eu posso dizer que vocês são jornalistas, vocês são virtualmente jornalistas. Certo? Vocês praticam virtualmente o jornalismo, porque vocês estão, né, na iminência, tentando resolver esse problema que é a faculdade, a formação, para se transformarem, de fato, concretamente, em jornalistas. Tudo bem? Mas as duas coisas são reais. As duas coisas fazem parte da realidade. Tudo bem? Porque mesmo, não é? Vamos supor que tem um aluno aqui na sala, não, eu não quero trabalhar com nada de comunicação. Eu estou fazendo esse curso, não é? Mas eu não quero trabalhar com nada de comunicação. Ok, mas ainda é tanto possível, não é, que você seja jornalista, porque isso está dado, né? Você está fazendo o curso, e ainda é virtualmente possível, você é virtualmente um jornalista, porque pegando o diploma, você será jornalista. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui é, na diferença, né, do atual para o virtual, agora sim, para fazer essa intervenção. Gente, só um minutinho que eu vou ter que parar aqui, tá? Ah, não, não vou não. O cachorro já foi lá atender. Olha só. Então, a diferença que a gente está tentando chegar aqui é entre o atual e o virtual. Né? Mas antes a gente fez umas comparações para tentar deixar mais claro para vocês. Só voltando aqui, uma vez eu vi um post que me fez refletir sobre isso. Se a forma que a gente fala é com a mesma intenção do que a gente quer dizer ou transmitir, e se o outro compreende da forma que você quer passar, exatamente. Né? Esse é um problema, não é? Para sempre. Tá? Porque é um conflito, não é? Eterno, não é? Entre aquilo que você pensa, não é? E aí emoção, ideia, não é? Crença, tudo isso é o que? Virtual, é abstrato. Mas eu não posso dizer que isso não existe. Tá? Existe, faz parte da realidade. Se eu imaginar uma mesa de 3 pernas, certo? Azul, e que tem uma tampa assim bem grande, né? Que não tem uma perna lá no final e ela fica em pé, vocês vão dizer para mim, isso não existe. Existe? Sabe por quê? Porque a ideia da mesa existe. Onde existe essa ideia? Na minha cabeça. Mas ela existe, ela faz parte da realidade. Eu acabei de imaginar ela aqui. Acabei, inclusive, de tentar transformá-la, colocar em uma forma atual, né, que é o discurso, passar a ideia, a imagem dessa mesa para algo concreto, que é um discurso sobre ela, uma explicação sobre esse projeto que eu tive aqui na minha cabeça, certo? Mas sempre vai ser diferente. Né? Mesmo que eu desenhe com precisão, exatamente como eu imaginei, sempre será diferente. Há um descompasso entre uma coisa e outra. Mas uma coisa interessante para a gente conseguir chegar na diferença entre as duas coisas é o virtual existe e o atual também, mas o atual acontece. Tá? Ele é algo acontecido, feito, concreto. Tudo bem? Então, o virtual ele é um problema em busca de uma atualização. Ele é desprendido de um espaço-tempo. Né? Já vou tentar explicar isso. Tá? Ele é conceitual, abstrato. Desprendido de espaço-tempo é assim, ó, é muito fácil. Você consegue me dizer em que momento, né, me diga aí a hora exata, tá, em que você passou a amar a sua mãe? Diz para mim, a hora, o dia e a hora. E o lugar. Em que lugar, né, onde você estava, dentro da sua mãe ou fora dela, não sei, e a hora exata em que você passou a amar a sua mãe. Difícil, né?
Pensei que eu sabia responder, mas depois dessa pergunta. Diga, não é difícil, para não dizer impossível, não é? Porque é muito difícil você localizar no espaço-tempo algo que é conceitual, abstrato, certo? Sobretudo algo que é tão originário, não é? Porque tem estudos, inclusive, né, de neurociência, né, que vai dizer que a gente passa a ter afeto com a mãe ainda dentro do ventre, né? Porque a gente se sente cuidado, enfim, né? Claro que, enfim, né, para as pessoas que têm mães que não são biológicas, esse cuidado ele é transferido depois, não é? Mas, de novo, mesmo nesse caso, você consegue dizer exatamente em que momento? Não dá. Não dá. Não tem como. A partir desse momento aqui tem uma linha do tempo entre antes eu não amava e agora eu passei a amar. Difícil demais. Quando terminar essa aula, né, assim que terminar a aula, a hora que der 10 horas ali no relógio, né? Estou correndo aqui para terminar o tempo. A hora que der 10 horas ali, fim, não é? Aí pronto, a partir das 10 eu passei a entender o que o professor estava falando. Não. Pode ser que você tenha compreendido antes de eu concluir, ou um pouco antes, mas não exatamente às 10. Né? Ou talvez não hoje, inclusive. Talvez não aí na sua casa, onde você está me ouvindo. Talvez você entende ou escuta aqui o que eu estou falando, lê o texto e tal, mas aí amanhã, quando você vê assim um exemplo, talvez lembrar de alguma coisa, agora eu entendo, agora eu entendi. O entendimento, a compreensão de alguma coisa, o aprendizado também, é muito difícil localizar no tempo exato, né? No espaço e no tempo, porque é conceitual, é abstrato, é desprendido de um espaço-tempo, certo? Desculpa, Stephanie, te cortei. Você queria falar? Só passa a ser real a partir do momento que a gente lembra. Não, porque a memória, né, ela é real. A memória é real, certo? Se ela é, ó, vamos supor, eu tenho lembrança aqui, não sei, de que eu comi macarrão na beira da praia no ano de 93, na barraquinha da Joaquina, na praia tal, certo? E aí, anos depois, não, eu tenho essa lembrança aqui comigo, certo? Aí, anos depois, não é, eu pego a foto, não é, mostrando eu pequenininho lá na beira da praia comendo macarrão, mas a barraca não era da Joaquina, era da Luana, certo? Então aquela memória que você tinha, ela não era real. Era real. Claro que é. Ela continua sendo, porque ela existe. Tudo que é real é o que existe, certo? Essa é a pergunta que você tem que fazer para saber se algo é real. Existe? Existe. Onde? Dentro da minha cabeça. Ela não era verdadeira, ela não era certa, tá? Ela não era a lembrança correta, mas ela era real, porque ela existiu, eu contava ela para as pessoas, falava, nossa, eu lembrei de, agora eu tô comendo macarrão aqui, lembrei de quando eu comi macarrão lá na barraca da Joaquina. Foi na barraca da Joaquina? Não foi. Mas a memória, ela é real. Ela não estava correta, ela não era verdadeira, ela não estava certa, ela não era precisa, mas ela era real. Ela, inclusive, embasou uma conversa minha sobre isso, sobre macarrão, porque não sei o quê, porque eu lembrei desse macarrão que eu comi lá na praia. Certo? Então, é real. Tudo bem? Para saber se é real, você só tem que fazer essa pergunta. Existe? É por isso que o Pierre Levy insiste no texto várias vezes. O virtual existe. Então, quando você diz essa amizade que eu tenho com o sujeito no Facebook, ela não existe, ela não é real, ela existe, é claro que ela existe. Não é? O fato do Facebook, inclusive, dizer que vocês são amigos, não é um dado, é a forma atual, não é, dessa amizade. Ela existe. Tudo bem? Mas eu não sou amigo dele de verdade. Veja o termo que a gente usa. Percebeu? Então, uma coisa é você dizer que é de verdade, é certo, é correto, né? É preciso. Isso é uma coisa. Outra coisa é você perguntar se existe, né? Mesmo que conceitualmente, de maneira abstrata, imaginada. Né? E aqui a gente tem, né,
a oposição disso, que é o atual. O que é o atual? É a solução do problema, certo? É vinculado, o atual, sim, a um aqui e um agora. Ele é inscrito no espaço e num tempo específico. Ele é um feito, ele é algo concreto. Tudo bem? Então, para pensar, né, uma memória é difícil você atualizá-la, né? Porque, bom, ela já passou, né? Mas se você tem um sentimento, um plano de realizar alguma coisa, não, eu quero construir uma casa que seja, sei lá, ela tem que ter 3 andares, não é? Não tem nem dinheiro para fazer de um andar, mas enfim, eu quero uma casa com 3 andares, não é? E aí, se um dia eu ganhar na Mega, não é? E resolver que eu vou gastar esse dinheiro para fazer essa casa, o que será isso? A construção dessa casa, a atualização desse projeto que existia na minha mente. A ideia da casa de 3 andares, ela é irreal? Não, ela é real. Por quê? Porque ela existe, certo? Ela existiu por muito tempo na minha cabeça. E um dia eu atualizei ela, transformei ela em algo concreto. É por isso também que a gente não pode dizer que só tem valor aquilo que é concreto, que eu consigo pegar, não é? Filosoficamente dizendo, inclusive, não é? É mais importante aquilo que é virtual, que é conceitual, abstrato. A gente falou sobre isso na aula passada, né? O que é importante para as pessoas hoje, não é? Ah, alguém vai dizer dinheiro, tá, mas tudo bem, mas o que você faz com o dinheiro? Ah, eu compro coisas que são materiais, são de pegar, tá, mas você compra coisa para quê? Ah, para ser feliz, para me divertir, para ostentar, para não sei, né? O que todas essas coisas são? Felicidade, diversão e ostentação abstratos. Tudo isso é absolutamente abstrato, conceitual. Né? E é esse o valor das coisas para os seres humanos. O que é abstrato, o que é conceitual. Dei o exemplo ontem do dinheiro. O valor do dinheiro é uma coisa esquizofrênica que o ser humano inventou para dar valor para um pedaço de papel. Se tiver uma maleta cheia de pedaço de papel verde no chão, né, e alguém disser assim, soltá-la no meio da rua e falar assim, no meio de 2 pessoas, disser, ó, quem pegar primeiro é dono dela, o cara mata o outro por causa de um monte de pedaço de papel. Mas o valor daquilo, né, tem valor concreto, assim, uma coisa, ele vai comer, por exemplo, para ele sobreviver? Não! O valor daquilo é absolutamente abstrato. Aí você vai dizer para mim, mas professor, com o dinheiro ele compra comida, eu vou comer. Claro, mas esse valor que ele tem do dinheiro, de chegar no supermercado, né, quando você entrega um pedaço de papel para alguém e ele te entrega de volta um saco de arroz que é para você comer, por que ele te deu arroz em troca de um pedaço de papel? Qual a razão que explica isso? O valor do dinheiro. O valor de qualquer coisa que seja é algo abstrato, conceitual. E é isso que guia a vida humana na Terra. Certo? Voltando aqui. Então, aqui a gente entra num ponto bastante. Geralmente, quando chega nessa parte, muita gente fica meio assim. Mas tem para os 2 lados, tá? Só para dar a advertência aqui. Com base nisso, eu posso dizer que Deus existe? Diante dessa interpretação, tá? Não estou entrando em religião aqui, e escolho Deus aí de vocês, tá bom? Pode ser Ogum, Alá, Thor, o que vocês quiserem. Por quê? Me explica por quê, com base nisso aqui. Tá. Diga aí. Porque a partir do momento que você falou igual, quando você planeja um projeto na sua casa, de algo que nem foi criado ainda, uma casa que você quer ter, mas não é atual, porque não existe fisicamente, né? Existe no seu pensamento. Então, acredito que entra dentro disso também, porque se eu penso, né, logo existe, né? Seguindo essa via, sua resposta está completamente correta, que é isso. A ideia de Deus existe. Mesmo que eu seja ateu, não diga, não, Deus não existe. Não dá para negar a existência de Deus.
Ele pode não ser verdadeiro. Ele pode não ser a pessoa ou a entidade, sei lá, responsável por fazer chover, por exemplo. Ou a pessoa ou a entidade que decide quem vive ou morre. Ou que move as forças da Terra, enfim. Aí as pessoas, as religiões, né, vão fazer esse esforço de descrever, né, a atualização da ideia de Deus. Mas a ideia de Deus existe. Se tiver uma pessoa no planeta Terra, certo? De repente, assim, ó, fiz aqui que nem o Thanos, tá? Em Vingadores. Fiz assim, ó. Aí agora, a partir desse estalo, todas as pessoas no mundo viraram ateus, ninguém mais acredita que Deus existe. Se tiver uma pessoa na Terra, né, que acredite na ideia de um Deus, né, seja ele qual for, tá? Eu não vou poder dizer que Deus não existe, porque ele existe virtualmente, de maneira conceitual, abstrata, certo? Em termos, ele existe enquanto uma crença, enquanto uma ideia, não é? Exatamente nesse sentido que você colocou. Eu posso dizer, posso chegar para alguém e dizer, mas posso contestar a veracidade, não é? Ou o poder real, enfim, de Deus, né? Eu posso fazer isso, tudo bem, mas nós não estamos discutindo isso aqui. A gente está dizendo filosoficamente, né? E olhando para essa coisa aqui, Deus existe. É impossível negar a existência de Deus hoje, porque tem um monte de religião na Terra dizendo que Deus, alguns tipos de Deus, né? Ou às vezes dão nomes diferentes, né? E às vezes dizem que é só um ou que só o deles presta, enfim, etc. Mas vão dizer que Deus existe. Então pronto, acabou. Se tiver uma pessoa na Terra achando que Deus existe, existe. Tudo bem? Não dá para negar a existência de Deus. Porque o que é virtual, está aqui na tela, existe. O que é conceitual, abstrato, existe. Faz parte da realidade. Então Deus é real. Deus é real. Independente se você acredita nele ou não. Porque a ideia de Deus existe. Então ela é real. Certo? Agora, como se atualiza? Aí é outra discussão. Né? Ou eu poderia discutir se de fato ele se atualiza. Né? Aí é outra discussão, né, que não faz sentido a gente entrar aqui. Mas qual é a religião, por exemplo? É um esforço de atualização das supostas obras de Deus. Né? Ele está tentando dizer para você o que é que o padre, o pastor, o cara lá que vai fazer a leitura do Alcorão, do Torá, enfim, o religioso, né, o que é que aquele cara está fazendo? Ele está pegando a ideia de Deus, né, que ele tem, ele mesmo. Né? Essa ideia ela pode ter sido compartilhada por séculos e séculos, como a gente tem várias religiões aí, né, monoteístas que fizeram isso, até chegar nesse sujeito que está ali na sua frente, dentro da igreja, da mesquita, seja lá o que for, e ele está falando para você o que ele está pegando essa ideia que ele tem de Deus e transformando em um discurso que é a pregação, a homilia, né? A depender da religião, dão-se nomes diferentes. Mas é a palavra. Né? Ele está tentando transformar a ideia de Deus em algo concreto, que é um discurso. Tudo bem? A Bíblia, nesse sentido, não é? Ou o Alcorão, ou o Torá, não é? Todos esses livros sagrados são atualizações de Deus também. Porque você está tentando pegar essa ideia que a gente tem do que é Deus, das obras dele, do que ele fez, e tentando passar isso para um suporte concreto, físico, que no caso é o livro, a palavra escrita. Tudo bem? Então, aí a gente chega, né? Eu estou terminando já, tá, gente? Nos processos, tá bom? Que vão levar a isso. A realização é a ocorrência de um estado que já está predefinido, né? Então, o que a gente estava dizendo até aqui, realizar alguma coisa é simplesmente transformar o possível em um fato consumado. É isso, né? Cai um raio numa árvore e começa a pegar fogo, era plenamente possível que isso acontecesse a qualquer momento, inclusive aqui na minha frente tem uma árvore ali, ó, na rua aqui, estou olhando aqui no meio da janela, a qualquer momento é possível que caia um raio ali naquela árvore e ela comece a pegar fogo, como essa daqui da imagem. Tudo bem? Aí o que é isso? É virtualização? É atualização? Não, porque não tem nada a ver com o ser humano aí. A gente não está interferindo nesse fato. Né? É um dado da natureza, ele já está dado. Né? É o que é possível
se realizando ou não, tá? Uma coisa completamente diferente é o processo de atualização. É eu pegar algo que é conceitual, abstrato e, portanto, humano, tá? Que foi fabricado pela mente humana, conceitual, abstrato, e transformar isso em algo concreto. Tudo bem? Então, é a invenção de uma solução para um problema. Qualquer ideia que você possa ter sobre qualquer coisa é um problema que está sempre buscando uma atualização. Né? Ou num discurso, ou num texto, ou num filme, ou num qualquer coisa que você possa fabricar para dar uma face concreta para isso que existe até então apenas conceitualmente dentro da sua cabeça. Certo? É a resolução de um problema. Então, eu também estou falando de fogo aqui, mas é algo completamente diferente eu ter a ideia de montar um recipiente, certo? Uma garrafa de vidro para colocar leite, ou Coca-Cola, ou qualquer outra coisa. Não é? Eu tenho essa ideia, esse projeto da garrafa, e aí eu manipulo elementos, no caso, né, vou colocar como é que chama isso, gente? Uma labareda, né, a não sei quantos 1000 graus, para derreter o vidro e depois moldar ele e transformar esse projeto que eu tenho da garrafa em algo concreto, certo? E, portanto, artificial, humano, tá? Outra coisa também é a virtualização. Aí é o contrário da atualização. É quando você pega uma coisa que já está pronta, concreta, não é? Pode ser do mundo da natureza, pode ser algo fabricado pelo humano, e tenta dar sentido para isso, aqui dentro da sua cabeça. Certo? Você tenta construir o que o Flusser chamou lá atrás de segunda natureza, dar significado, dar sentido para as coisas. Não é? Então, é você olhar para um vasinho de planta e sentir compaixão da plantinha. Né? Estou pegando isso daqui, que é literalmente um vaso de planta, né, a imagem que eu tenho dele, e estou transformando isso concreto, atual, e estou transformando isso em uma coisa abstrata, conceitual, que é o sentimento que eu tenho da plantinha. Certo? É uma planta, ela nunca vai falar comigo, ela jamais vai retribuir o meu amor, certo? Mas eu sinto isso por ela. Né? Eu sou pai de planta, tudo bem? Acabou. E é isso aí. Né? E não adianta você jurar para mim, tentar provar cientificamente que o meu amor pela plantinha não existe, né? Por essa que eu criei aqui, reguei, nessa orquídea que está aqui do meu lado, que acabou. Não é? Eu sinto amor por isso que eu criei. Né? Então ele é real, ele existe. Tudo bem? Esse sentimento que é conceitual, abstrato. Não é? Então, a gente não está falando mais como um virtual, como uma maneira de ser, não é? Mas uma tensão em sair de uma presença. Algo que está num momento, num espaço-tempo inscrito aqui e agora, e aí eu vou deslocar ele desse espaço-tempo, certo? Então, para tentar colocar isso num exemplo mais concreto, não é? Você está gostando daquela menina ali, aí um dia você vai lá e pega na mão dela, ou na mão dele, não é? Esse ato concreto, né, o toque entre duas mãos, né, é algo absolutamente concreto, é algo atual, né, é uma ação que você realizou, né, e que ela vai ser virtualizada pela pessoa que recebeu esse toque de alguma maneira. Então, você está falando de uma coisa que aconteceu num espaço-tempo inscrito, aí sim. Se tiver alguém olhando para você com um cronômetro assim, ó, aí ele pegou na mão dela, pá, aí você sabe dizer o dia, a hora, o lugar, onde, o espaço, o tempo certinho, onde a ação, o feito concreto aconteceu, atual, certo? Agora, o que é virtual, que é o processo de virtualização que ela vai fazer daquilo, virtualização eu poderia trocar por significação, leitura, tá? A interpretação que ela vai fazer disso é absolutamente diferente. Uma coisa é absolutamente diferente da outra. E essa interpretação dela é uma coisa solta no espaço-tempo. Porque pode ser que seja uma coisa agora, mas é mutante também, não é? E como é que ela define exatamente o que ela está sentindo? Não é? Certo? Então, o virtual é essa coisa desterritorializada. Não é? Por conta disso, é o que não está presente. Por isso que Pierre Levy diz tantas vezes. O virtual é o que não está presente. Presente no sentido concreto.
tá? Um aqui e agora, um espaço-tempo exato, não é? É difícil a gente localizar um sentimento, uma ideia, um projeto, coisas que são uma crença, tá? Coisas que são absolutamente virtuais em um espaço-tempo específico. Por isso, a imaginação, a memória, são todas as coisas que vocês foram falando aqui, que a gente foi comentando. A imaginação, a memória, o conhecimento, a religião, todas essas coisas são esforços de virtualização. São pegar coisas concretas e dar um sentido para eles, né? Ou imaginá-los diferentes. Né? Ah, tá chovendo. Por quê? Porque Deus quis. Tem como, não é, eu provar que foi porque Deus quis? Não, e eu nem preciso fazer isso. Não é? Porque a crença, veja, eu não estou falando aqui de fato científico. Religião é crença, é eu acredito que está chovendo porque Deus quis, porque Tupã, certo, que é o Deus da chuva, quis que chovesse. Né? É nisso que eu acredito, certo? Então, essa crença, isso aí que você está falando não é real. É real, faz parte da realidade. Me diz, inclusive, guia minhas condutas. Certo? Então eu estou pegando um feito concreto, atual, não é um acontecimento, a chuva que está caindo agora aqui na minha casa, e estou transformando isso em algo abstrato, conceitual, que é o quê? A razão para a chuva ter caído foi a vontade de Tupã. Compreendem? Certo? Então, a virtualização, nesse sentido, ou a significação, a leitura, a interpretação, é um dos principais vetores de criação da realidade humana. Tá? Faltou essa palavra aqui. Então, portanto, uma empresa, uma comunidade, uma pessoa, uma informação, tudo isso pode ser virtualizado. Certo? Tudo isso tem uma existência concreta, não é? Situada num aqui e um agora. Mas tudo isso pode ser virtualizado, porque pode passar pela imaginação, pela memória, pelo sentimento, pelo conhecimento, pela religião. Tudo isso que eu falei aqui, imaginação, memória, conhecimento, religião, sentimento, todas essas coisas compõem, muito comumente, o que a gente chama de cultura. Certo? Nesse sentido, produzir cultura é dar significado para as coisas, né? Sobre uma ótica específica. A diferença da cultura é que ela é comunicada, ela é compartilhada, né? E é mais ou menos aquele grupo ali pensa mais ou menos a mesma coisa. Há um acordo sobre, por exemplo, textos ou imagens, né? Leis, mitos, notícias, aquilo que é considerado verdadeiro, correto ou certo. Né? Uma lei é exatamente isso. Textos ou imagens, né? Uma lei é um texto, né? Certo? Alguém vai divergir disso? Uma lei é um texto. Né? E uma lei é um acordo, né? Dentro daquele grupo ali que elaborou a lei, ou que está sendo regido por ela, de que aquilo que a lei diz é correto. Certo? Mas a lei, ela existe aonde? Assim, ela existe no papel, não é? Por que você não sai pelado andando na rua? Não é? Porque a lei te proíbe de fazer isso. Mas tem alguém do seu lado chamado lei, vigiando se você está vestindo uma camisa quando você sai na calçada? Não, a lei é algo absolutamente... Ela existe, tem uma forma atual, concreta dela, que está guardada lá em algum lugar, certo? Impressa lá na Constituição, mas ela existe, ela é virtualizada por você no sentimento, na interpretação que você tem de que, olha, dentro da sociedade brasileira, né, existe uma lei que me proíbe de andar nu na rua. Tudo bem? E ao nome dessas convenções, né, que são compartilhadas a um monte de pessoas dessa mesma comunidade, esse mesmo povo, eu posso chamar de cultura. Tudo bem? Então, a gente faz isso desde sempre. Não é? A ciência e a tecnologia inteira são processos de virtualização. Isso aqui é um teorema do Newton tentando explicar a gravidade. O que são todas as teorias científicas, todas elas, desde a lei da gravidade do Newton, lá em 1700, desde até chegar no último estudo comprovando, aproveitando, que a ivermectina não serve para nada, por exemplo, em relação à Covid. Por quê?
O que essas coisas estão tentando fazer? O que toda a ciência está tentando fazer? Pegar fatos concretos do mundo real e tentar transformar eles em hipóteses, teorias, postulados, né? Coisas que a gente usa para interpretar a realidade, certo? É o que a ciência está tentando fazer desde sempre. Toda ciência é virtualização. É pegar coisas concretas e dar um entendimento, um conhecimento que a gente produz aqui, que só existe virtualmente, né, sobre o dado da realidade, sobre o mundo real. Né? É isso que a ciência está tentando fazer o tempo inteiro, desde sempre. Né? Finanças, qualquer coisa relacionada a finanças, pode ser dinheiro, pode ser bolsa, pode ser criptomoeda. Né? Qual o valor dessas coisas é absolutamente abstrato. Mesmo que às vezes você não tenha uma coisa para você pegar assim concreta, né? Um discurso, por exemplo, eu posso dizer que é algo concreto, porque ele tem uma forma específica, ele está num espaço e num tempo específico, e ele vai ser compartilhado para as outras pessoas mais ou menos do mesmo jeito. Agora, o que eu quis dizer e o que eu disse de fato são coisas completamente diferentes. Certo? Então, o dinheiro ele tem essa forma concreta, mas o valor dele é absolutamente abstrato, conceitual. Na bolsa, aqueles números que estão lá na tela, o número, né, que sobe ou desce o valor das ações, ele é concreto. Né? Ele é matemático, ele é tentar, de novo, a ciência, ele está tentando colocar em um suporte físico, que é o número, né, a ciência da matemática, estatística, um valor que é maior ou menor daquela ação que você comprou. Mas esse valor, ele é o quê? Abstrato, conceitual. E é ele que faz a gente ficar rica ou pobre. É ele que faz as pessoas comerem, né, ou morrerem de fome. Então veja que toda a vida humana, né, é guiada com base em coisas que são absolutamente abstratas. Para quem assistiu A Casa de Papel, tá? Tem algum momento lá que o professor, um dos mais, não vou dar spoiler não, tá? Ele fala em algum momento, olha, esse papel, Raquel, esse papel, ele pega dinheiro assim, rasga, ele fala, é só papel. O que define o que você faz com o dinheiro, se você é mocinho ou bandido, né? Esse valor agregado ao uso que você dá para o dinheiro, ele é abstrato, ele é conceitual, ele não está inscrito na natureza, certo? É por isso que a gente tem, por exemplo, direito, juízes, para julgar coisas que são absolutamente idênticas. Né? Um cara que roubou um pacote de leite no supermercado, porque não tem o que comer, e um cara que roubou 10 milhões de reais, sendo que ele já tem 10 milhões de reais. As duas coisas são roubos, sim, mas são coisas absolutamente diferentes que podem ser discernidas com base no valor que você vai dar para uma coisa ou outra. Né? Concretamente, as duas coisas são roubo, né? Mas o valor que você vai dar para uma coisa ou outra, a interpretação que você vai tirar delas, o virtual aí, né, podem ser coisas absolutamente diferentes. O juízo é uma coisa abstrata, conceitual, virtual, certo? E a gente chega, enfim, em comunicação, né? Então, dá para a gente dizer que o que é virtual na comunicação é a internet? Não, pelo amor de Deus, né? O esforço todo aqui é para tentar dizer, a gente está há muito tempo, desde que o homem é homem, fazendo atualização, atualização e virtualização. Aí vem alguém dizer que porque você está usando um suporte específico, que é ou a tela do celular, ou a tela da televisão, você é mais burro ou menos burro. Hã? Como assim? Sabe, se você parar para pensar 5 minutos, né, nesse sentido, como que isso tem sentido? Isso não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Isso seria como dizer lá atrás, tá? Com os egípcios, por exemplo, quando a escrita apareceu há 3.000 anos atrás, que o escriba que sabia ler, né, e o faraó que não sabia ler, que dependia do escriba, né, para escrever as coisas para ele, o escriba ele era muito mais inteligente que o faraó. O faraó era burro em relação ao escriba. Como assim? Ele é o faraó? Não é? Ele fazia um monte de
cálculos para determinar para onde que o reino tinha que ir, quando as tropas tinham que avançar, quanto que tinha que ser destinado de trigo, quanto que a gente podia avançar na colonização do Nilo. Não tem sentido um raciocínio como esse. Com base no suporte, você vai determinar se a pessoa é mais inteligente, se ela é melhor, se ela é pior. Não faz nenhum sentido uma coisa dessa. Nenhum. Então, porque você lê notícia no Facebook, não é? Você é mais inteligente do que alguém que lê notícia na TV, né? Ou vice-versa. Não faz sentido uma coisa dessa. Não tem nenhum sentido. Né? Você pode dizer que é mais fácil, que é menos fácil em termos de leitura, não é? Mas do resultado que você colhe disso, não tem sentido a priori você falar isso. Né? Se a gente for voltando lá atrás, né? Telefone, né? A gente vai avançando, né? Naquilo que o Flusser chamou de escalada da abstração, vai ficando cada vez mais abstrato. Se a gente for voltando, né? Tudo interativo, apenas imagem e som, apenas escrita, nesse sentido, apenas imagem. Não é? O que é isso aqui na tela? A lei de Hammurabi, certo? Olho por olho, dente por dente, o código de Italião. É isso que está escrito aqui. Você consegue ler? Olho por olho, dente por dente, nessa pedra aqui, nesse pedaço de pedra, você consegue ler isso? Eu não consigo. Eu consigo porque alguém me contou, não é? Que isso está escrito aqui, alguém que sabe ler o que está escrito aqui. Então, quer dizer que porque a pessoa domina esse código, essa língua, ela é mais inteligente do que eu. Isso não tem o menor sentido, não é? Por conta do código, por conta do suporte, você a priori dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Não é? Então, vejam que essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela é teórica, enfim, mas ela tem consequências muito práticas. Né? Na verdade, a gente só falou aqui a aula inteira de coisas muito práticas. Né? Então, eu espero, né, ter conseguido clarear um pouco, né, o que vocês leram lá no texto. Não sei, valeu? Ficou melhor? Sim? Com as coisas que a gente tratou aqui. Tô com a cabeça borbulhando aqui, mas valeu sim. Ótimo. Melhorou alguma coisa? Deu para entender o que eu estava falando? Não está totalmente desconexo com o que você leu? Não, total sentido. Vai Legal. clareando as ideias um pouquinho, né? Porque Ótimo. só com texto fica difícil. Sim, né? Mas percebem que se vocês não tivessem nem passado os olhos, ia ser muito difícil acompanhar aqui. Né? Matheus está dizendo aqui, ficou bem melhor, Emily também. Ótimo, gente. Eu espero ter ajudado. Se você não entendeu nada do que eu falei, tá? Eu estou absolutamente perdida aqui. Eu não sei do que você está falando. Eu estou não sei o quê. O momento é esse. A gente tem esse tempo aqui, é para isso mesmo, tá? Para que vocês perguntem. Digam aqui, não. Essa parte aqui que você falou, isso, aquilo eu não entendi, ou então eu não entendi foi nada. Então você tem que falar comigo aqui agora, que o momento é para esse, tá? Ele serve para isso, certo? Está tudo bem, não é? Está tudo certo, até aí ok. A gente vai continuar nesse assunto, né, como eu disse para vocês, tentando fazer uma coisa intercalada, né? A gente vai seguir na próxima aula, né, quando a gente vai discutir exatamente o que é cultura, né, já que a gente começou a tocar um pouco nesse assunto aqui, né? E eu acho que partindo dessa ótica, né, com o Flusser, com o que a gente leu do Levi agora, fica bem melhor da gente evitar alguns buracos, né, na leitura dos textos sobre cultura, certo? É um assunto muito complexo, mas agora estou entendendo bem mais. Ótimo, ótimo. Sim, mas é complexo, tá? Não estou negando isso, né? E a ideia aqui é tentar fazer isso, né, que é complexo, um pouco mais simples, né? O meu esforço aqui é esse, né? Mas quem mais? As pessoas que não disseram nada aí, se é que estão nos ouvindo, né? Thalita, Murilo e Stephanie, tudo bem? Tudo certo aí? Oi, professor. Eu falei que eu consegui compreender. Muito bom.
Ah, Texto desculpa, eu não realmente é bem vi. complexo. Desculpa, Stephanie, não vi. Sim, sim, o texto de filosofia, né, às vezes pode puxar um pouco, né? Eu até tinha feito algumas anotações Uhum. que se encaixou muito bem com o que o senhor falou. E Ah, aí eu ótimo, consegui compreender melhor. ótimo, ótimo. Mas eu gostei, vou ficar refletindo bastante sobre isso. Meu microfone falhou aqui, mas ficou bem mais claro, sem dúvida. Beleza. Ótimo, ótimo. Thalita, tá tudo bem? Se você estiver por aí. Para saber, só para a gente não avançar, né? Para a gente aproveitar o tempo que a gente tem. A gente vai seguir, tá? No nossa programação aqui. Na próxima aula a gente vai tratar desse assunto, que é a cultura, tá? Com um texto que é clássico. Esses agora, os próximos textos, prometo, tá? Vão ser bem mais simples, bem mais tranquilos de ler. Agora a gente não vai ler mais filósofo, tá? Então, todos os textos agora vão ser bem mais tranquilos de processar. E vai ter antropólogo, sociólogo, mas eles escrevem muito tranquilo, vão falar de assuntos de uma maneira mais leve também, eu acho, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Não vai ser uma disciplina com só aula pedrada, tá bom? Mas é isso. Se vocês não tiverem mais questões, né, coisas para comentar, liberados. Mas são bons os textos, são um pouco de dificuldade, mas dá para treinar. Sim, eu acho que a intenção é essa, né? Beleza, Matheus, valeu. Valeu, Murilo. Boa noite. Até mais.